aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E pedras de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. 1 Pedro 2, 4 a 10. Alô, som. Oi. Muito bem, vamos orar pedindo para Deus colocar essa palavra que nós acabamos de ouvir dentro do nosso coração. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra que é viva, que não é uma palavra morta, uma palavra simplesmente ultrapassada, retrógrada, mas uma palavra que ainda hoje, apesar de antiga, é uma palavra que faz tanta diferença, que é capaz de mudar o destino de milhões e milhões de pessoas, e nós cremos que ela hoje pode transformar o destino de pessoas, de cada um de nós que está aqui. Por isso, Pai, que o nosso coração esteja aberto, receptivo, nos dê atenção, nos dê concentração, mas acima de tudo nos dê a disposição de poder acolher essa palavra que ouvimos dentro do nosso coração nessa noite. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Gente, nós temos estudado juntos aqui nesse período, nesse mês, a primeira carta de Pedro. E temos visto que o tema dessa carta é justamente a questão dos peregrinos. Esse é um tema que está, inclusive hoje, muito em voga, por causa de todo o drama que a gente tem acompanhado na televisão, dos refugiados ali na Europa, ao redor do Mediterrâneo. A gente tem visto o drama que é a vida de um refugiado, de um expatriado. E a primeira carta de Pedro fala justamente sobre esse drama, que é o drama de alguém que vive fora da sua terra e muitas vezes sofre as consequências disso, de rejeição, de discriminação, enfim, uma série de questões. Essa carta coloca os cristãos como sendo um tipo de gente, um povo que é peregrino nessa terra, que está a caminho da sua verdadeira pátria, que é a pátria celestial. E é muito importante para entender especificamente esse trecho da carta de Pedro, que a gente pense um pouquinho sobre como os primeiros cristãos, possivelmente aqueles para os quais Pedro diz essas palavras, eram vistos no mundo antigo. Uma coisa que pouca gente sabe é que o cristianismo, nos primeiros séculos, sempre foi visto, sempre foi composto por pessoas profundamente marginalizadas no mundo antigo. E eles sofriam uma série de acusações, de difamações por parte das pessoas naquele tempo. Apenas para você ter uma ideia, eu queria colocar aqui algumas dessas acusações que os cristãos da igreja primitiva, do primeiro, do segundo, talvez até do terceiro século, sofriam naquela época. Eles eram considerados canibais. Pra você ter uma ideia, ser cristão no mundo antigo muitas vezes era sofrer a acusação de ser canibal. Por quê? Porque eles viviam falando que eles comiam a carne e bebiam o sangue de alguém.
Eles viviam dizendo que nas suas reuniões eles comiam a carne do seu mestre e bebiam o sangue dele. E aí o mundo antigo não entendia isso e diziam: esses caras eles são canibais, eles reúnem-se para a prática do canibalismo. E com isso eles eram profundamente perseguidos. Mais ainda, eles eram acusados de praticar orgias nas suas reuniões, muitas vezes com relações incestuosas. Porque numa época em que havia uma profunda diferença entre homens e mulheres, os cristãos estavam ali juntos, homens, mulheres, e eles chamavam uns aos outros de irmãos. E eles se beijavam, algo que era absurdo para aquela época. Eles se beijavam, homens com mulheres, mulheres com homens, e eles eram vistos então, porque chamavam todos de irmãos e se beijavam e tinham um profundo carinho entre eles, eles eram vistos como incestuosos. Afinal, sexo entre irmãos é considerado como incesto. E eles entendiam que havia isso nas reuniões dos cristãos. Mais ainda, os cristãos eram acusados de ateus, de serem ateus, de ateísmo. Por que eles eram acusados de serem ateus? Porque naquela época os deuses eram materializados em imagens e os cristãos negavam que essas imagens representavam deuses de verdade. Eles só criam em um único Deus vivo e verdadeiro. E eles diziam: esses deuses aí não existem. E mais, o Deus que os cristãos adoravam não tinha nenhum tipo de imagem ou aparência física, era invisível. Então os não cristãos chamavam os cristãos de ateus por causa disso. Outra acusação que se fazia contra os cristãos é deles conspirarem contra a família, deles promoverem a desintegração familiar. Por quê? Porque quando alguém efetivamente se entregava a Cristo e na sua família havia uma religião fortemente estabelecida, o resultado muitas vezes era uma ruptura radical familiar. Ainda hoje, em países muçulmanos, islâmicos, quando um membro da família, por exemplo, isso é comum, quando nas famílias mais ricas, jovens vão estudar ou nos Estados Unidos ou na Europa, e eles, depois de completarem os seus estudos, eles voltam para o seu país, e muitas vezes nessa passagem eles acabam tendo uma experiência com Cristo, eles entregam a sua vida a Cristo, eles se convertem a Cristo, e eles voltam então para o seu país e eles chegam lá e vão dizer para os seus pais: olha, eu preciso dizer para vocês que eu sou cristão. Os seus pais, na mesma hora, eles vão dizer o seguinte: olha, então você vai ter que escolher o seu caminho. E em países mais radicais, inclusive, os pais chegam a fazer um enterro simbólico dos seus filhos, dizendo: olha, hoje esse filho morreu para mim, porque ele se tornou um cristão. Isso acontecia naquele tempo, com muito mais frequência, inclusive, do que hoje, e por isso os cristãos eram acusados de desintegração familiar, de promover o caos nas famílias. Depois, eles eram também tidos como reacionários, porque eles não aceitavam que César, que o imperador romano, era, de fato, o senhor da vida e da morte. Eles não assinavam embaixo da confissão famosa, Kyrios César, ou seja, que César é o Senhor. Eles só diziam Kyrios Christos, ou seja, Cristo é o Senhor. Por isso eles eram tidos pelas pessoas do império como reacionários, pessoas que queriam subverter a ordem, que queriam ir contra a ordem estabelecida. E pior ainda, por último, nesse primeiro apanhado, eles eram acusados de serem incendiários, de fazerem ameaças incendiárias. Por quê? Porque eles diziam o tempo todo que o Senhor deles, que o Deus deles, ia visitar esse mundo, ia destruir esse mundo com fogo, que o mundo aguardava pelo dia do juízo final, onde Deus iria efetivamente julgar toda a maldade nesse mundo com fogo. E aí eles eram tidos como incendiários. E foi justamente por causa dessa atitude, desse palavreado, que o imperador Nero, provavelmente no ano 64, provocou um incêndio em Roma e acusou os cristãos de
serem os culpados por esse incêndio. Isso está nos livros de história, mas eu deixo isso para você pesquisar depois. Eles tinham esse discurso do fogo do juízo de Deus. E aí, o que eu estou falando? Estou falando tudo isso por quê, gente? Porque os cristãos, de fato, eram um povo profundamente marginalizado naqueles primeiros anos do cristianismo. Para você ter uma ideia disso, no próprio Novo Testamento, na Bíblia, quando a gente lê na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 4, versículo 13, ele vai dizer o seguinte sobre a fama e sobre o que os apóstolos representavam para o mundo antigo. Olha só o que ele diz lá: até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Veja só como Paulo interpreta, lê o que eles representavam para o mundo antigo. A escória da terra e o lixo do mundo. Era a maneira como o mundo via os cristãos. Peregrinos, expatriados. E aí a gente chega a uma primeira conclusão de que, como estrangeiros e peregrinos, os cristãos então eram, naquela época, perseguidos, rejeitados, marginalizados, excluídos, muitas vezes banidos. E Pedro escreve uma carta a esses cristãos que vivem nessa situação, e ele vai dizer uma série de coisas. E ele quer motivar, ele quer incentivar a fé desses cristãos. Ele quer evitar que essas circunstâncias exteriores abalem a fé desses cristãos. E ele vai dizer uma série de coisas ao longo da carta, e hoje, especificamente, nós vamos discutir aqui uma imagem, uma analogia que Pedro usa, que talvez para mim, na minha maneira de entender, é a mais preciosa para Pedro. É a analogia que ele mais gostava. É justamente a analogia da rocha, da pedra. Porque Pedro foi aquele que ouviu de Cristo, e para quem não sabe, Pedro é um nome que Jesus deu a ele, porque o nome dele não era Pedro. O nome de Pedro, alguém sabe qual é? Simão. O nome de Pedro é Simão. Alguém pensa que, tipo assim, não, é Simão Pedro. Sobrenome, então. Não, não é sobrenome. Chamamos Pedro de Pedro porque um dia Jesus disse a ele o seguinte: ó, doravante, você será Pedro. Petros. E aí, Pedro, então, e Petros, Pedro, significa pedra. Esse é o sentido, esse é o sentido da palavra. Pedro é a pedra. É muito interessante a gente pensar sobre isso, porque aqui, muitos anos depois, Pedro está escrevendo para os cristãos, e ele vai usar essa imagem da pedra para motivar os seus cristãos. E é essa imagem que nós vamos hoje usar. Hoje, para nós, talvez a gente não fosse usar muito bem pedra, mas a gente fosse usar tijolo. Porque a pedra é a pedra de construção. Naquela época, talvez, eles usavam muito mais as pedras do que nós hoje, que temos aí as fábricas para fazer os tijolos. Então, o que ele vai falar para esses cristãos? Primeiro, ele vai lembrar que Cristo é a pedra viva. Por que viva? Porque ele está falando de uma pessoa. Então, ele está falando como a pedra é um objeto inanimado, ele está aplicando aquilo que a pedra é para Cristo. Então, ele está falando, Cristo é essa pedra viva. E ele está falando aqui, gente, é difícil a gente tentar hoje, tanto tempo depois, entender o que é que Pedro efetivamente tinha em mente quando ele fala do significado de Cristo como pedra viva, ou como pedra angular, ou como pedra, como algumas traduções dizem, pedra de esquina. Eu fiz uma consultoria com a nossa grande arquiteta Elaine, para ela me ajudar, ela me deu algumas dicas aqui, e há basicamente duas linhas de interpretação em relação a isso que eu acho muito interessantes. Uma é entender que Pedro, quando fala de Cristo como pedra viva, ele estava se referindo àquilo que na antiguidade era considerado como uma pedra de esquina, ou pedra de canto. Essa pedra era escolhida a dedo
pelos construtores, por alguém que ia fazer uma casa, para colocar ali na quina, na base da casa, e todo o alinhamento da casa iria depender do alinhamento dessa pedra. Ela deveria ser muito bem escolhida, porque se ele colocasse uma pedra ali que não tivesse um bom alinhamento, uma pedra torta, tudo mais ia seguir o alinhamento daquela pedra, a pedra que eles colocavam no canto. Algumas traduções usam a expressão pedra de esquina, ou pedra de canto, nessa passagem de Pedro. Outras usam a expressão pedra angular. É uma outra maneira de interpretar, que é justamente aquela pedra principal que ficava ali no topo do famoso arco romano. Então você vê ali o arco romano, é uma estrutura, uma arquitetura tipicamente antiga, e ao contrário do que muita gente pensa, e a Elaine me deu esse bizu aqui, que eu achei interessante, a pedra mais importante é justamente a pedra que fica onde? No meio. É ela que suporta todo o peso desse arco e que mantém esse arco de pé. Aquela pedra no mundo antigo era chamada de pedra angular. Então, gente, seja a pedra de esquina, seja a pedra angular, o que Pedro está dizendo aqui é que Cristo é a pedra mais importante numa construção. E ele está falando, gente, que de construtores, ele está falando da nossa vida. Ele está dizendo o seguinte, olha, se você quer realmente construir a sua vida sobre um alicerce sólido, importante, se você quer realmente construir a sua vida em cima de algo verdadeiramente significativo, você vai ter que construir a sua vida a partir de Cristo. E, gente, o que é interessante que Pedro diz aqui, veja só, que ele vai dizer logo no primeiro versículo que Cristo, que é essa pedra viva, é a pedra que foi rejeitada pelos homens. E você pode se lembrar de passagens como, por exemplo, João capítulo 1, acho que versículo 11, se não me engano, que fala que Cristo veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ou seja, a vida de Jesus foi marcada pela rejeição. Tem gente que pensa que Jesus foi voz unânime. Não foi. A vida de Jesus foi marcada pela rejeição. E veja por que ele está falando isso. Qual era a vida dos primeiros cristãos? Era uma vida de rejeição. Pedro então está falando, olha, Cristo, a despeito de ser a pedra mais importante, a pedra, e aqui ele vai dizer, que foi escolhida por Deus e é a pedra mais preciosa para ele, ela foi uma pedra rejeitada pelos homens. Então, Cristo como pedra viva, por um lado é rejeitado pelos homens, por outro lado é escolhido por Deus. E não apenas por Deus. Olha só o que o texto diz aí no versículo 7, versículo 8. Quero que você acompanhe para a gente chegar no entendimento da construção do raciocínio de Pedro. Para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem. Veja só o que ele está dizendo. É que, por um lado, Cristo é a pedra mais importante, a pedra que foi escolhida por Deus. Mas, por outro lado, quando não cremos em Cristo, não cremos na sua palavra, não acolhemos Cristo no nosso coração, o mesmo Cristo que é a pedra que vai edificar, que vai ser a pedra de sustentação de um edifício, ela vai se tornar uma pedra de tropeço. É uma pedra que, ao invés de servir de base para construir algo, é uma pedra que vai nos derrubar. Se eu pegar esse tijolo aqui e eu for construir uma parede e eu colocar ele lá na base e tal, e ele vai servir de base. Mas se eu colocar isso aqui no meio da rua, o risco de alguém chegar e tropeçar nisso aqui é muito grande. A mesma pedra que ergue é a pedra que abate. E quando que Cristo se torna uma pedra de tropeço, gente? Existem duas situações. Uma delas é muito evidente, a outra nem tanto. Primeiro, quando há uma rejeição explícita àquilo que Cristo fez. Quando a gente olha para Cristo e fala, não, o cara é louco. Essas histórias de Cristo, não aceito esse negócio de Cristo. No entanto,
Uma outra forma é a rejeição com cara de aceitação. Como é que é a rejeição com cara de aceitação? É quando a gente olha para Cristo e fala assim: Cristo, bacana. Cristo, ó, um mestre maneiro, falou coisas inteligentíssimas, ó, cada sacada de Jesus. Olha as parábolas, os diálogos. Realmente um homem bom, né? Fez o bem, ajudou os pobres, ajudou os doentes, enfim, uma pessoa despojada, que viveu o amor, né? O amor de Cristo. Jesus é aquele que ama. E você entende que Cristo é apenas um exemplo. Um exemplo. Cristo, ele deixou, o seu legado foi um exemplo. Sabe o que isso é para o Novo Testamento? Pedra de tropeço. É rejeitar Jesus. Por quê? Porque você pode negar Jesus achando que está aceitando. Porque Jesus não veio simplesmente para ser um exemplo ou um modelo. Ele veio para ser a base. Ele veio para salvar. E aí o Tim Keller tem uma passagem brilhante lá no livro A Fé na Era do Ceticismo, que eu já mostrei aqui algumas vezes, para mim uma das principais frases desse livro, quando ele diz o seguinte, preste atenção: se você evita o pecado e vive dentro da moral, de modo que Deus tenha de abençoá-lo e salvá-lo, ironicamente, talvez esteja buscando em Jesus o mestre, o modelo, a ajuda, mas o está evitando como Salvador. Confia na própria bondade em lugar de confiar na bondade de Jesus para aproximá-lo de Deus. Está tentando salvar a si mesmo seguindo Jesus. Qualquer tentativa de autossalvação é cair na pedra de tropeço. Qual era o grande problema dos judeus na época de Jesus? Dos religiosos. Eles simplesmente não aceitaram que eles eram tão pecadores quanto todos os outros gentios, os pagãos. Eles não entenderam que eles precisavam tanto de salvação quanto aqueles que eles diziam que iam ser fogo do inferno. E quando nós, seja por qual motivo for, nos consideramos bons e achamos que de alguma maneira a gente vai, por meio da via da bondade, da caridade, da prática das boas obras, conquistar a nossa própria salvação, conseguir lá, como o pessoal diz, né? Costuma dizer, a gente aprende a dizer, não, cada vez que você faz uma coisa boa, você está botando um tijolinho lá na sua casa, no céu. Então, cada boa ação que você faz aqui é um tijolinho a mais que você garante para a sua casa lá na morada celestial. Gente, isso é autossalvação, isso é negar a Cristo. Porque Cristo não veio simplesmente para ser um modelo para você. Cristo veio para fazer o que você não podia fazer. Para salvar você. E para salvar e reconhecer a salvação de Cristo, você precisa reconhecer que é pecador. E aí que é por isso que tanta gente tropeça em Cristo. Porque está tudo muito bem quando a gente está falando de ser uma pessoa boa. Mas quando a Bíblia chega e diz para a gente que a gente é pecador e que a gente precisa da graça de Cristo, aí o bicho pega para o nosso lado. Aí a gente cai, é a pedra de tropeço. Veja, Pedro está falando de Cristo, então, como a pedra mais importante da construção. A pedra que os construtores rejeitaram, mas que aqueles que creem nela são salvos por ela, têm a sua vida firmada nela. E aí ele vai dizer o seguinte: vocês, os cristãos, por serem cristãos e por estarem próximos de Cristo, são também o quê? Pedras vivas. E aqui, gente, é a aplicação que Pedro faz. Por que isso é tão importante? Porque ele está lembrando aqueles cristãos marginalizados, desprezados, caluniados, excluídos, expatriados. Ele está lembrando o seguinte: olha, o mestre de vocês, o salvador de vocês, também foi maltratado, excluído, rejeitado. Mas, diante de Deus, ele era a pedra mais importante. Ele foi escolhido. Então vocês, cristãos, olha só o que ele diz. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas
na edificação de uma casa espiritual. Ou seja, mesmo rejeitados por todos, eles tinham que entender, e isso ia trazer motivação para eles, que eles eram escolhidos e eram o quê, gente? Usados. Olha só, gente, isso é maravilhoso. Sabe por causa de quê? Porque Deus chega para você e você é esse tijolo. Imagine que você é um tijolo. E tinha vários tijolos. Mas Deus pegou esse tijolo, que é você, e falou, eu vou usar isso aqui para construir algo precioso, para construir um santuário onde eu vou habitar. E aí ele pega você e você se torna algo que Deus vai, ao invés de descartar, porque foi rejeitado, você vai ser escolhido, você vai ser pegado e vai ser usado por Deus. Gente, isso é maravilhoso, sabe por causa de quê? Nos dá um senso de propósito, de valorização. Eu me lembro de uma história maneira sobre um rapaz que era aficionado por moto, e esse cara, essa é uma história real, nos Estados Unidos, ele era aficionado por moto, e ele falou, eu quero comprar uma moto antiga, eu vou comprar uma Harley Davidson, e aí ele foi, só que ele não tinha grana, então ele falou, vou comprar no ferro velho, vou reformar a Harley Davidson, e vou comprar as peças para reformar essa moto. E ele procurou então um ferro velho, ele estava lá procurando um ferro velho de moto, se achava pelo menos uma carcaça de uma Harley Davidson, e ele olhando aqui, foi andando lá no fundo do ferro velho, ele achou lá por trás um monte de coisas, ele viu ali um nome, Harley Davidson, peraí, deixa eu ver o que é isso, achou ali uma moto. E aí ele perguntou, rapaz, quanto que custa essa moto? Eu falei, rapaz, isso aí tá aí há muito tempo, rapaz, sei lá, não tem nem preço esse negócio, dá o que você quiser dar. O cara deu $50 naquela Harley Davidson. Levou a Harley Davidson para casa, limpou, lavou, viu o que estava faltando e ele resolveu ligar, então, na Harley Davidson e falar, olha, eu tenho uma moto tal, comprei e eu queria reformar essa moto, está faltando as seguintes peças. Essa, eu queria saber se vocês têm aí a peça para reposição, é uma moto antiga. Aí os caras falando, tudo bem, vamos, deixa eu ver aqui. E daqui a pouco, então, o cara volta na linha e ele fala, olha, me passe o ano e o modelo dessa moto. O cara, então, passou para ele o ano, passou o modelo, e o cara falou, espera um momentinho. E ele ficou na linha, ouvindo aquela musiquinha, né, de dentista, um tempão. Daqui a pouco vem uma outra pessoa, já era outro atendente, fala com ele assim, olha, eu queria saber o seguinte, antes da gente passar um orçamento, você teria como verificar o número do chassi da moto? E ele então foi olhar o número do chassi e passou. E o cara, tudo bem, peraí que eu vou anotar aqui. E aí ficou mais tempo ainda na musiquinha. Daqui a pouco vem um terceiro atendente, já com uma voz mais impostada, ele achou que já era uma pessoa de mais alto nível lá da empresa. E falou, olha só, e ele já não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E o rapaz falou assim, olha, faz o seguinte, a gente está vendo aqui essa moto, é uma moto rara, e será que você podia levantar o assento dela e ver se tem alguma coisa escrito no chassi dela, assim, na frente, embaixo do banco? Aí ele foi, levantou e falou, tem mesmo. Aí o que está escrito aí? Está escrito a palavra King. Aí o rapaz parou e falou assim, olha, a gente tem as peças, mas eu queria fazer uma proposta. Queria saber se você aceitaria que a gente comprasse essa moto por $50 mil. A gente paga na hora para você. Aí o rapaz congelou, não entendeu nada, falou, desligou o telefone e sentou. Naquele mesmo dia, liga para ele um dos... Não lembro quem foi, mas era um apresentador famoso de televisão nos Estados Unidos, e fala para ele, olha, soube que você comprou uma moto no ferro velho, eu queria saber se você está a fim de vender essa moto, eu queria pagar a você $600 mil nessa moto, queria saber se você aceita. O cara não entendeu nada, e aí ele foi descobrir, então, que aquela moto era a famosa moto perdida do Elvis Presley, que ele tinha escrito lá, King, né, que era o rei. E descobriu
que essa moto estava perdida há anos e era a moto que estava na garagem dele. O resto da história depois você pesquisa, mas você vai ver como que o cara, né, é uma história e tanto, né, saiu na mídia e tal. Mas o que eu estou querendo chamar a sua atenção? Aquela moto, $50. Ela não valia nada por ela. Mas ela valia. O valor dela estava aonde? Estava em quê? Estava em quem tinha sido o seu dono. Você certamente já foi em museus, não foi? O que você vê em museu? Você vai no Museu Imperial ali em Petrópolis. O que você vê ali? Você vai no museu para ver cama. Você tem cama na sua casa? Tu vai no museu para ver cama? Você vai no museu, você vê o quê? Caneta. Você vai no museu ali do Catete para ver um pijama do Getúlio. Um pijama, com um furo ainda no meio do pijama. Certo? Você vai para ver... Gente, pelo amor de Deus, você vai num museu para ver pijama, caneta, cama. Por quê? Não é pelo valor intrínseco desses objetos, mas é porque esses objetos pertenceram a pessoas importantes. O que dá valor a esse objeto é a quem eles pertencem. E o que Pedro está dizendo aqui para essas pessoas é o seguinte: pessoal, vocês precisam entender que o valor que vocês têm como pedras vivas é pelo fato de que Deus escolheu vocês, vocês pertencem a Deus, e Deus está usando vocês. Você já imaginou se de repente liga para você, sei lá, pega uma pessoa muito importante, eu ia falar até da Dilma, mas não vou falar, mas, enfim, sei lá, imagine que toca o telefone e fala, aqui é o Papa Francisco. Queria saber que eu estou com uma função, um trabalho, eu queria saber se você pode me ajudar nisso aí. Já imaginou? O Papa Francisco te pedir para fazer alguma coisa? É surreal isso, nós somos seres mortais, né? Mas você imagina que o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: vocês são usados por Deus. Deus está construindo algo nesse mundo e Ele resolveu usar vocês. Ainda que todo mundo rejeite vocês, vocês estão sendo usados. Tem um vídeo que eu acho muito bacana, eu queria mostrar esse vídeo para vocês. Fala um pouco sobre isso. É uma escritora, preletora, muito conhecida nos Estados Unidos, e ela usa aqui um vídeo de 3, 4 minutos, que ela fala sobre esse assunto. Queria mostrar para vocês aqui no vídeo. Vamos dar uma olhadinha? Tá com som no computador aí, será? Tá, só aumentar um pouquinho. Pode aumentar um pouquinho. And say something, and no one would notice. I would say, turn the TV down, please, and nothing would happen. So I would get louder. Turn the TV down, please. Finally, I would have to go over and turn the TV down myself. And then I started to notice it elsewhere. My husband and I had been at a party for about 3 hours, and I was ready to go. I looked over, and he was talking to a friend from work, and I walked over, and he kept right on talking. He didn't even turn toward me. That's when I started to put it together. He can't see me. I'm invisible. I'm invisible. Then I started to notice it more and more. I would walk my son to school, and his teacher would say, Jake, who's that with you? And my son would say, nobody. Granted, he's just 5, but nobody? One night, a group of us gathered, and we were celebrating the return of a friend from England. Janice had just taken this fabulous trip, and she was going on and on about the hotels she stayed in. And I was sitting there looking around at the other women at the table. I'd put my makeup on in the car on the way there. I had on an old dress because it was the only thing clean, and I had my unwashed hair pulled up in a banana clip, and I was feeling pretty darn pathetic. And then Janice turned to me, and she said, I brought you this. It was a book on the great cathedrals of Europe. I didn't understand. And then I read her inscription. She wrote, with admiration for the greatness of what you are building when no one sees.
You can't name the names of the people who built the great cathedrals. Over and over again, looking at these mammoth works, you scan down to find the names, and it says builder, unknown, unknown, unknown. They completed things not knowing that anyone would notice. There's a story about one of the builders who was carving a tiny bird inside a beam that would be covered over by a roof. And someone came up to him and said, "Why are you spending so much time on something no one will ever see?" And it's reported that the builder replied, "Because God sees." They trusted that God saw everything. They gave their whole lives for a work, a mammoth work, they would never see finished. They showed up day after day. Some of these cathedrals took over 100 years to build. That was more than one working man's lifetime. Day after day. And they made personal sacrifices for no credit. Showing up at a job they would never see finished, for a building their name would never be on. One writer even goes so far as to say no great cathedrals will ever be built again, because so few people are willing to sacrifice to that degree. I closed the book, and it was as if I heard God say, "I see you. You are not invisible to me. No sacrifice is too small for me to notice. I see every cupcake baked, every sequin sewn on, and I smile over everyone. I see every tear of disappointment when things don't go the way you want them to go. But remember, you are building a great cathedral. It will not be finished in your lifetime, and sadly, you will never get to live there. But if you build it well, I will." At times, my invisibility has felt like an affliction to me. But it is not a disease that is erasing my life. It is the cure for the disease of self-centeredness. It is the antidote to my own pride. It's okay that they don't see. It's okay that they don't know. I don't want my son to tell the friend he's bringing home from college, "You're not going to believe what my mom does. She gets up at 4 in the morning and she bakes pies and hand bakes a turkey and she presses all the linens." Even if I do all those things, I don't want him to say that. I want him to want to come home. And secondly, I want him to say to his friend, "You're going to love it there." It's okay that they don't see. We don't work for them. We work for him. We sacrifice for him. They will never see, not if we do it right, not if we do it well. Let's pray that our work will stand as a monument to an even greater God. Não sei se você já se sentiu alguma vez invisível. Nesse mundo, muitas vezes a gente é como... Acho que aumentou um pouco. Pode abaixar um pouquinho só, por favor. Somos invisíveis. Ninguém repara. Ninguém vê. E você para se perguntar por quê. Essa historinha me faz lembrar de um conto já muito antigo, de um cara que estava andando por uma obra e ele viu 3 pedreiros. E aí ele perguntou ao primeiro pedreiro: "O que você está fazendo?" E o cara com a cara emburrada, com raiva: "Tô quebrando pedra, você não está vendo, rapaz? Tô no meu trabalho aqui. Isso aqui é uma desgraça." E ele vai adiante e pergunta para o segundo pedreiro: "O que você está fazendo?" E a resposta: "Isso aqui é meu trabalho. Meu trabalho, eu estou aqui para ganhar dinheiro. Eu quero meu salário. É o melhor que eu achei." E ele vai no terceiro e pergunta: "O que você está fazendo?" E o terceiro, com um sorriso nos lábios, diz para ele assim: "Eu estou construindo uma catedral." Os 3 estavam trabalhando na obra de uma catedral. Mas apenas o terceiro foi capaz de enxergar além daquilo que era
o trabalho imediato. E o que Pedro está tentando levar aqueles seus ouvintes, aquela igreja sofredora, perseguida, marginalizada, era eles entenderem que tudo que eles faziam era usado por Deus na construção de uma grande catedral, o santuário de Deus. Você já parou para perceber que cada pequena ação do seu dia a dia, Deus está usando você para algo? Isso, gente, trouxe valorização, propósito, significado para a vida daquelas pessoas. Porque a pior coisa que tem, gente, é você trabalhar, viver nesse mundo sem o sentido de que vale a pena, sem o sentido de que existe um propósito nisso, sem entender o significado. E o que Cristo deu para essas pessoas era exatamente isso. Veja, se você conseguir fazer um esforço de entender como Cristo via tudo que ele fez. E ali, pendurado na cruz, olhando para aquelas pessoas que estavam rejeitando ele. E no fim ele fala, caramba, eu estou fazendo tudo isso aqui, mas vocês não estão conseguindo, vocês me rejeitaram. A minha tese, e eu acredito que é coerente com o ensino do Novo Testamento, é que antes de morrer por nós, Jesus morreu pelo seu Pai. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas a minha tese é de que antes de morrer por nós, pecadores, ele morreu em obediência ao seu Pai. O que ele queria efetivamente satisfazer era o seu Pai. Porque se ele dependesse de nós para obedecer, ele não suportaria. Percebe? Então, Pedro está falando dos cristãos como pedras vivas. Só que não só como pedras vivas, mas ele conclui, aqui eu quero concluir também, dizendo o seguinte, olha só. Ele fala que vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Só que ele fala, para quê? Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Parece que ele muda a imagem agora. Ele muda a imagem da pedra para a imagem do sacerdote. Ele fala, olha, você está sendo usado por Deus como uma pedra e várias pedras juntas. E aqui é muito interessante porque a gente tem a mania de dizer assim hoje, eu sou a igreja, eu sou o templo. O que ele está dizendo aqui não é que eu sou a igreja e nem eu sou o templo. O que ele está dizendo aqui é o quê? É que nós somos o quê? Cada um de nós é um. Se você olhar isso aqui na rua, você vai dizer que isso aqui é uma casa? Isso aqui é o quê? É um tijolo. O tijolo faz parte da casa. Vários tijolos juntos, ordenados, alinhados por um construtor competente e habilidoso, formam o quê? Uma casa. Você e eu somos o quê? Tijolos. Somos pedras que Deus está utilizando. E é interessante, você já viu como é que é um tijolo? Esse tijolo aqui, com certeza, ele está sobre outro tijolo, não está? Ele está apoiado em algum tijolo, não está? E ele também vai apoiar o quê? Outro. Então ele é tanto apoiado, como ele apoia. Tem gente que quer estar na casa só apoiado nos outros, e não quer apoiar ninguém. Ou então tem gente que quer apoiar todo mundo, mas não quer ser apoiado por ninguém. Numa igreja, a casa espiritual de Deus, nós somos tijolos apoiados uns aos outros. E aí, gente, com isso nos tornamos, para concluir, sacerdotes. E ele fala dos sacerdotes aqui como sendo sacerdotes que devem oferecer sacrifícios. O que era um sacerdote no mundo antigo, gente? Ainda hoje o sacerdote é uma linguagem usada principalmente na igreja católica para descrever o padre. Ele é um sacerdote. Alguns me chamam de sacerdote. Enfim, mas o sacerdote na cultura antiga, gente, era alguém que tinha uma função especial. Basicamente era alguém que trabalhava para quem? O sacerdote, ele trabalha a serviço de quem? De Deus. Tanto que se falava, os sacerdotes do Deus tal.
ou a sacerdotisa da deusa tal. O sacerdote, ele é sacerdote a serviço do seu Deus. Só que ele é a serviço do seu Deus, mas em favor de quem? Das pessoas. Ou seja, ele atua como uma espécie de mediador, de reconciliador. A palavra latina para sacerdote, você sabe qual é? É a palavrinha pontifex, de onde vem pontífice. E você sabe o significado da palavra pontifex? Significa literalmente construtor de pontes. O pontífex é aquele que trabalha para Deus, mas em favor das pessoas, e ele procura ajudar as pessoas nesse caminho para Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ou seja, ele é efetivamente aquele que construiu a ponte. Ele é aquele que construiu efetivamente o caminho. Só que esses sacerdotes, para trabalharem para o seu Deus em favor das pessoas, se identificando com o sofrimento das pessoas, eles fazem então sacrifícios. Essa é a linguagem. Eles lá no Antigo Testamento faziam os seus sacrifícios. Então alguém vinha e falava: eu tenho um pecado, sacerdote. O que você pode fazer por mim? Vamos fazer um sacrifício. Vamos então matar aqui um animal e o animal vai morrer pelos seus pecados, para Deus perdoar você. Era uma linguagem mais ou menos assim. Muito resumido. E aqui Pedro está dizendo o seguinte, que nós, os cristãos, como sacerdotes, devemos fazer sacrifícios, e ele fala, espirituais, aceitáveis a Deus. Os sacrifícios são espirituais e os sacrifícios devem ser o quê? Aceitáveis. Porque é possível que Deus não aceite. Você se lembra, por exemplo, da história de Caim e Abel? Os dois irmãos ofereceram sacrifícios. Mas Deus fez o que com o de Caim? Rejeitou. E aceitou o de Abel. Ou seja, o sacrifício de Abel foi aceitável. O de Caim foi inaceitável. Às vezes a gente acha que o sacrifício por si só torna a pessoa aceitável diante de Deus. Mas não é assim. Não é simplesmente pelo fato de eu fazer, Senhor, eu vou fazer um grande sacrifício. Deus vai olhar para mim e vai ficar com pena, poxa, está trabalhando, está fazendo um sacrifício, vou aceitar. Não. Não é assim. Esse não é o pensamento bíblico. E aí a gente procura entender o que é esse sacrifício que Pedro está dizendo. A gente pede ajuda a Paulo, e olha o que ele vai dizer em Romanos 12, 1. Vamos ler juntos aqui? Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Ou seja, o sacrifício, gente, que o sacerdote de Cristo oferece, não é necessariamente qualquer coisa que ele tenha para dar com sacrifício. É Ele. Quando ele diz aqui, se ofereçam a Deus como um sacrifício. Então o sacrifício não é o que a gente oferece a Deus, é o que a gente é diante de Deus. Porque é muito fácil dar do que se tem, sem dar do que se é. Quando Paulo fala de uma campanha que ele fez para recolher donativos para a igreja pobre em Jerusalém, ele diz de determinados cristãos da Macedônia, e ele diz assim, que esses cristãos, lá em 2 Coríntios capítulo 8, eles deram-se a si mesmos. Gente, é muito fácil dar o que a gente tem. Difícil é dar de si mesmo. Não é verdade? É dar a nossa vida. O sacrifício, gente, e eu me lembro, por exemplo, de Paulo também, quando ele escreve lá, no final da vida dele, já imagino Paulo velhinho, muita chibatada nas costas no currículo, e ele vai chegar e vai dizer assim, eu agora já estou sendo oferecido como uma libação. A libação era aquele líquido, né, que fazia ali um sacrifício meio que flambado no final. Ele já era aquele líquidozinho no final ali. Ele está sendo oferecido, está sendo derramado. A vida dele está sendo derramada diante de Deus. Era um entendimento comum dos mártires da igreja primitiva, de que quando eles estavam sendo entregues às feras, aos gladiadores, ou estavam indo para ser queimados vivos, eles entendiam que eles estavam ali não simplesmente sendo martirizados, mas que eles estavam ali sendo oferecidos em sacrifício ao seu próprio Deus.
Gente, o que nós aprendemos aqui é que Pedro está dizendo que nós não somos chamados e não fomos chamados para fazer sacrifícios, mas para ser um sacrifício. E é nessa medida que ele está motivando aquela igreja, uma vez que nós somos usados por Deus, e isso nos dignifica, nos valoriza, porque nós pertencemos a Ele como pedras vivas. Ele está usando a gente para a construção do lugar da sua morada. Ao mesmo tempo, ele está dizendo, olha, além de pedras vivas, vocês são os sacerdotes aí. E vocês estão a meu serviço nesse mundo aí. Então, vão levar na cabeça mesmo. A vida vai ser sacrificante. Na linguagem de um antigo amigo meu lá de Recife, ele dizia, é o crente prego. Leva na cabeça e finca na fé. Então, a gente vai viver situações as mais adversas possíveis. Por quê? Porque nós somos sacerdotes que estamos oferecendo a própria vida. E como que ele conclui o texto? Ele conclui dizendo assim, ó, vocês são, então, à vista do que eu falei, geração eleita, vocês foram escolhidos por Deus, ele pegou a pedrinha lá, sacerdócio real, ou seja, vocês são sacerdotes do rei. Vocês são uma nação, um povo, uma nação santa, separada para o serviço de Deus, povo exclusivo de Deus. Quando eu falo da nação, eu me lembro que entre os cristãos primitivos se dizia que os cristãos eram a terceira raça. Eles falavam, a primeira raça, gregos, romanos. Segunda raça, judeus. E eles diziam, a terceira raça, cristãos. Eles se consideravam como uma raça mesmo. Hoje as pessoas falam nesse sentido até para falar mal, né? Eles falam assim, mas, olha, crente é uma raça, né? Eles falam assim. Toda vez que alguém te disser para você, crente é uma raça, você fala, que privilégio. Muito obrigado, porque eu sou realmente uma raça. Eu sou uma raça eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus. E para quê? Primeira parte fala das pedras, agora dos sacerdotes com uma missão. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então ele fala aqui da identidade do que somos e fala da missão, que é o que nós devemos fazer. Para motivar os cristãos e para motivar você e eu hoje. Saímos daqui com essa compreensão, gente, que a palavra de Deus nos dá, dizendo o seguinte, Deus usa você. Ainda que o seu chefe te descarte, ainda que a sua família te descarte, ainda que os seus colegas da escola te descartem, ainda que qualquer coisa nesse mundo possa efetivamente desprezar você, você precisa entender que Deus olha você como uma pedra, que Ele vai usar como um tijolo que não é descartado, que é importante para essa obra dele. Quando vocês se achegam a Cristo, que é o verdadeiro, a base de tudo, vocês se tornam tijolos como Cristo. Essa é a nossa identidade, mas isso Ele nos dá como uma missão. Tem muita gente que pensa que ser escolhido por Deus, fica pensando, por que eu fui escolhido e o outro não foi escolhido? Mas para Deus escolhe um, não escolhe... Gente, para! Esse não é o objetivo de entender a proposta da eleição, a doutrina da eleição. Você vai perceber uma coisa maravilhosa na Bíblia. A grande esmagadora maioria das vezes que a Bíblia fala que alguém foi eleito, ela não usa depois a palavrinha por quê. Ela usa a palavrinha para. Daí que, hoje, quando se fala de ser um eleito, todo mundo já levanta, assim, né? Se assusta. Mas na linguagem bíblica, de fato, a turma antes se assustava. Mas sabe por causa de quê? Porque, tipo assim, se alguém chegasse para você e falasse, Deus te escolheu. Eu falei, nossa, se Deus me escolheu, porque vem chumbo grosso. Você já percebeu que a maioria dos escolhidos de Deus tiveram que pagar um preço altíssimo por isso? A maioria dos escolhidos por Deus. Ser escolhido por Deus, gente, não é simplesmente para você ficar lá e falar, eu sou escolhido, você não é. Entrei na festa, aqui, ó, fica aí de fora aí que eu estou na festa e você está fora. Que é isso? Ser escolhido por Deus significa que Deus escolheu você para cumprir um propósito, para uma missão. Ele quer usar você. A questão é, você está sendo usado? Você está
permitindo ser usado. A missão, o que devemos fazer? Proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vamos terminar e vamos cantar uma música. Nós vamos cantar uma música que fala justamente sobre isso. É uma oração que diz: Senhor, me usa. Usa-me. Para que eu possa realmente atingir o alvo. Não porque eu sou bom, porque no fundo, a gente não passa de uma moto no fundo da garagem do ferro velho. É isso que você é isso que eu sou. Na linguagem do rock, aí, nós somos inúteis. Né? É isso. Somos inúteis. Somos como essa moto lá no fundo. Mas quando Deus pega essa moto, coisas maravilhosas acontecem. Então você saiba que Deus pode efetivamente usar você. Assim como ele pegou aquele povo peregrino que estava a caminho e dizendo: olha, vocês estão aí, estão na relação, estão nesse mundo difícil, mas saibam que tem um propósito. Saibam que Deus está usando vocês. Vocês não são rejeitados. Vamos cantar essa música? Vamos terminar.